Há 1900 anos antes de Cristo, cerca de 2.500 pessoas se reúnem no lugar chamado Vale do Guiena, ou simplesmente Vale do Inferno, e essas pessoas fazem um ritual e lançam seus primogênitos no fogo para ser queimado perante uma divindade. Algumas pessoas podem falar, pô, mas essa galera era bem doida de fazer isso naquela época. Porém, nesse vídeo aqui eu vou te mostrar por que as pessoas ficavam tão encantadas em servir ao deus Moloque. Inclusive a Bíblia fala que o próprio rei Salomão, que era o homem mais sábio que tinha na terra, ele cedeu à tentação de Moloque e ofereceu um dos seus filhos a Moloque. Inclusive ele levantou até um altar perante esse Moloque lá na cidade antiga de Jerusalém. Então nesse vídeo aqui a gente vai estudar um pouco quem foi Moloque na Bíblia, porque bastante pessoas leem essa passagem que o próprio Senhor proibiu que os filhos de Israel oferecessem sacrifício a Moloque, mas não conseguem entender a dimensão desse Moloque na Bíblia, por que as pessoas faziam essa loucura tão grande, né, que é pegar um filho e oferecer a Moloque. Então nesse vídeo aqui a gente vai estudar esse personagem tão enigmático que é Moloque. Vamos começar entendendo aqui quem foi Moloque na Bíblia. Antes da gente entrar realmente, né, entender esse personagem, vamos compreender aqui o seu nome em hebraico. Então o nome Moloque em hebraico, quando vocês forem ler na Bíblia, então a gente tem exatamente essas três letras aqui em hebraico que formam o nome Moloque. O nome Moloque em hebraico, então, ele é Moler, é bem na garganta, pessoal, Moler. Esse nome aqui, Moler, é o nome que vocês vão encontrar como Moloque. Sempre que eu falo para vocês que o hebraico tem uma raiz em hebraica, é exatamente isso. Então o que acontece? Essas três letras em hebraico, ela é uma raiz em hebraico. Então o nome Moler, ela vem justamente de Meler. Vocês lembram que a palavra Meler em hebraico é rei? Então Moler é Moloque e tem a mesma raiz de rei, de reinado. Então lá segundo o dicionário James Strong, o que significa então essa palavra aqui, ó, Moler? A palavra Moler significa exatamente isso, ó, rei, adoração e adoração a um governo pagão. Então Moloque em hebraico significa exatamente isso, aquele que é pagão, aquele que é incrédulo, aquele que governa para os ímpios. Meler, que é a palavra rei em hebraico, tem a mesma raiz de Moler, que é Moloque. Então Moloque em hebraico significa exatamente isso, aquele que reina para os ímpios, aquele que é adorado pelos ímpios. Vamos continuar aqui agora entendendo quem foi esse camarada aqui chamado Moloque. Então Moloque, ele era um deus adorado pelos amonitas, ali na região de Canaã. Então o que acontece? Só para vocês entenderem um pouco melhor. Cada uma das regiões ali antigamente, né, nos tempos bíblicos, tinha um deus diferente. Por exemplo, lá no livro de Reis, no segundo livro de Reis, no capítulo 17, a gente vê vários deuses ali, inclusive dos samaritanos. Então cada região ali tinha um deus que eles adoravam. Os amonitas, eles adoravam a esse deus Moloque. Como que era esse deus? Então o deus Moloque, ele tinha o corpo de homem e a cabeça de boi. E como que ele era, né? Então ele tinha a cabeça de boi, o corpo de homem, e na barriga desse Moloque, bem na barriga dele, tinha exatamente uma caixa. Para que servia essa caixa? Para pegar as crianças e colocarem naquela caixa. E a aparência dele é exatamente como vocês estão vendo aqui na foto. Ele tinha então o corpo do homem, a cabeça de boi, e no meio ali na barriga dele tinha um buraco onde eles colocavam as crianças. Aí você pode me perguntar, pô, né, por que eles adoravam tanto esse Deus, né? Qual que era a convicção, né, por trás, né? Qual que era a mitologia por trás, com que fizesse, né, que as pessoas ficassem tão doidas assim a ponto de sacrificar o filho? Em que eles acreditavam naquela época? A gente sabe que naqueles tempos bíblicos as pessoas viviam um pouco menos. Por quê? Elas morriam, na verdade elas morriam um pouco mais, né? Por que elas morriam? Porque tinha muitas doenças, como a varíola, a lepra, tinha várias doenças ali que eles tinham e não tinha cura como tem nos dias de hoje. Então esse deus Moloque, ele veio com essa proposta. As pessoas que ofereciam o seu filho, o seu primogênito para esse deus, teoricamente ali na mitologia deles, essas pessoas teriam a vida prolongada. Então o propósito das pessoas oferecerem seu filho primogênito para Moloque era exatamente essa. Tinha exatamente esses dois propósitos. O primeiro então era prolongar a vida. Segundo propósito era justamente para que eles alcançassem a prosperidade. Então era uma proposta muito forte. Porque pensa agora as pessoas que estavam ali morrendo por alguma enfermidade, não sabiam, né, se iam viver ou não. Então geralmente eles faziam o quê? Já programavam um filho, né? Eles conseguiam ter um filho
e pegava esse filho e meio que trocava a vida dele com a vida daquela criança. Então, ao invés de ele morrer, ele sacrificava o seu filho do primogênito, porque ele acreditava que se ele fizesse esse sacrifício do primogênito, além de ele alcançar a prosperidade, ele também conseguiria prolongar a sua vida. Então o deus dos amonitas, que era Moloque, ele tinha exatamente essa proposta: eu prolongo a sua vida e ainda te dou a prosperidade, desde que você pegue seu filho primogênito e entregue aqui para ser sacrificado. Então agora já começa a ficar um pouco mais claro na nossa cabeça por que as pessoas aceitavam tanto essa ideia de sacrificar um filho. E agora a gente vai começar a avançar um pouco aqui em relação a como que era o culto a Moloque. O culto a Moloque, eles tinham basicamente 7 etapas. Como que funcionava? No interior da barriga de Moloque tinha ali 7 compartimentos, e cada um desses compartimentos de 7 era uma etapa do culto que acontecia a Moloque. Então eu coloquei para vocês aqui, ó, lembrando, então tinha a barriga lá, tinha Moloque, e na barriga de Moloque tinha 7 compartimentos. Então o que eles faziam? Para cada item que eles iam entregar aqui, ó, no primeiro item, no segundo item, eles faziam então uma etapa diferente. E quais que eram as etapas que eles entregavam antes de sacrificar a criança? Vamos lá, coloquei para vocês aqui, ó. No primeiro compartimento da barriga de Moloque, eles entregavam o quê? A farinha. No segundo, eles entregavam os pássaros. No terceiro, as ovelhas. No quarto, o carneiro. No quinto, o bezerro. Depois, o sexto, um pedaço de carne, um bife. E por último, a última etapa desse culto, eles sacrificavam as crianças. Olha que interessante agora, que fica um pouco mais complicado. Então, em cada uma das etapas, o sacerdote ia tocando os seus tambores. Quando chegava na 7ª etapa, que é a etapa de sacrificar a criança, o que os sacerdotes de Moloque faziam? Eles começavam a tocar literalmente muito forte os pandeiros, os tambores. Por quê? Para não ouvir o grito das crianças. Então, para o pai que acabou de sacrificar seu filho não ficar com remorso, não ficar com dó e se arrepender, os sacerdotes começavam a bater muito forte o tambor, muito alto, para que as pessoas não ouvissem as crianças chorando. Naquele momento que eles estavam ofertando a criança como sacrifício, era um momento muito triste. Agora você pensa, né, uma criança chorando em lágrimas, sendo queimada, literalmente, né, fogo entrando nessa criança e essa criança chorando. E aqui acontecia que os sacerdotes ficavam batendo os tambores para que os pais não ouvissem. Então era muito barulho que acontecia aqui nessa última etapa do culto a Moloque.